eu vou começar a falar desse filme antes de assistir, porque eu conheço a história. O filme de hoje, ele é inspirado num caso real de uma mulher chamada Mary Kay Turner, dos Estados Unidos, de 34 anos, que que se aproveitou de uma criança, um menino de 12 anos. Isso aí mesmo que você está pensando. Mas eles no final acabaram se casando e etc. E o filme, chamado Segredos de um Escândalo, vai ser um filme inspirado nisso aí. Que aí, para mim, não seria Segredo de um Escândalo, seria Segredo de um Crime, né? Esse filme, ele vai se passar 20 anos depois do escândalo, em que resolvem fazer um filme sobre essa história, e aí uma atriz viaja para poder acompanhar esse casal da mulher com o rapaz, que agora ele já é adulto, né? E para poder fazer um filme sobre essa história. Então começa por aí, que o nome Segredos de um Escândalo, que é o filme de hoje, porque a gente está falando de um caso de pedô, você continua aí. Inclusive é uma história que eu já conheço, já vi podcast sobre, e não é uma história legal. Mas eu ainda não assisti o filme e volto aqui para falar para vocês. Esse é o desafio 30 filmes e 30 dias. Estamos na reta final no filme 22. O filme que eu assisti, gente, hoje, acabei de assistir, foi Segredos de um Escândalo, né? Óbvio que eles não fizeram o filme baseado em fatos reais, eles mudaram, por exemplo, o contexto aonde os dois conheceram, né? A mulher que chama Grace no filme, que é como se fosse a Mary Kay, e o menino chama Joe, na vida real era Billy. Eles se conhecem lá numa pet shop, na vida real, ela era professora dele. Então, é quase como se o filme tentasse brincar com a defesa do indefensável, como se a situação deles passa como se fosse um caso de amor incompreendido, quando na verdade não é. E a personagem da Julianne Moore, né? O filme tem um elenco maravilhoso, né? Natalie Portman e Julianne Moore como as principais. Eu não gostei muito do ator que faz o Joe, né? Inclusive eles acertaram usando um ator asiático, porque o menino da vida real é asiático, né? O homem da vida real. A Julianne Moore, ela faz essa personagem meio tradwife. É exatamente uma tradwife. E ela tenta o filme todo justificar o porquê que aquilo aconteceu, sempre colocando o Joe como esse menino que tinha uma origem diferente da dela, que ele cresceu muito rápido, que ele era muito maduro para a idade. E ela se coloca nesse lugar da tradwife, sonsinha, se faz de sonso o filme todo, para ficar com a narrativa de que ela era tão infantil quanto ele, e por isso que eles deram certo. E ela também parece muito a pessoa real, que não transparece que ela tá entendendo o peso do que foi que ela fez. Mas ela foi pra cadeia, e aí, enfim, depois que o menino ficou maior de idade, ela casou com ele. Só que ela também impõe nele a paternidade, porque ele é pai muito cedo, com 13, 14 anos ele já é pai. E não é uma situação de, dois adolescentes engravidam, não, é uma mulher que já era casada, já tinha filhos, que seduz esse rapaz. Mas ao mesmo tempo ela tenta inverter, porque os dois estão muito abalados. Eles tentam passar uma imagem de casal feliz, mas os dois estão muito abalados. Ela não é uma personagem normal, ele também não tá na sua sanidade mental. Afinal de contas, ele foi vítima de uma violência, embora ele não se reconheça como vítima. E a Natalie Portman, ela vai virando quase uma mulher solteira à procura, vai pra poder fazer o filme e encarnar a personagem da Grace, ela vai virando a Grace, né? O final do filme, ela tá falando igualzinha a Julianne Moore, com a expressão de Julianne Moore. Achei muito psicótica, inclusive. E também essa situação do depois, né? Muitas vezes a gente que gosta de crimes reais, a gente, às vezes, não tem notícia do depois. Então o filme tenta mostrar o depois, 20 anos depois, o que teria acontecido. O casal original também casou depois, acho que já divorciaram, mas casou. Tentaram levar uma vida normal, né? De duas pessoas que se amavam, quase como pra provar pra galera de que eles estavam falando sério e que não era uma coisa violenta que estava acontecendo, um abuso, e sim, as duas coisas eram consentidas. Eu sinto que é mais ou menos isso. E é um grande jogo de manipulação o tempo todo. A gente não sabe quem é que tá manipulando quem, se é a Elizabeth, que é a Natalie Portman, ou se é a Grace. Eu só fiquei com muita pena do rapaz, do homem, né, que tá com 36 anos no filme, mas que você percebe que ele é infantilizado pela mulher, e ele tem coisas mal resolvidas nele, e acaba sendo tratado muito como criança, como alguém que tá ali só pra ajudar, enfim. O que eu fiquei um pouco pensando é porque é que o filme tem tanta má avaliação de público, porque pra mim, eu não gostei, como eu disse, da interpretação do Joe, né, mas a Natalie Portman e a Julianne Moore estão perfeitas no papel, mas eu pensei que talvez tenha a ver com a temática, porque é uma temática desagradável, é uma premissa muito ruim desse filme, talvez por isso as pessoas não tenham gostado. Eles tentaram fazer um Lolita às avessas, é uma situação muito desagradável, é um tema muito desagradável, não é uma história de que ela é uma loba de 50 e poucos anos que casou com um homem de 36, não, a gente tá falando de uma mulher que aos 34 anos se apropriou de um menino de 13, né?
mesmo que eles tenham continuado juntos, é a única pessoa que ele conhece. Ela praticamente terminou de criar esse rapaz. E ainda imputou nele o papel de se tornar marido e pai aos 13 anos. Então é um assunto muito desagradável. O filme traz um desconforto muito grande, a trilha sonora faz muito disso. Mas eu gostei do filme, acho que é de 4 de 5, né? Minha nota. E recomendo para vocês assistirem, tá no Prime Video. É inspirado em fatos reais. Então tenham isso em mente, que a gente não tá falando de um romance aqui, a gente tá falando de outra coisa. Então é isso. Beijos e até amanhã.